Existem realmente muitos lugares na Terra que confundem os especialistas, os arqueólogos e os estudiosos desde a sua descoberta. Mas, pensando bem, nós podemos provavelmente listar até alguns que teriam mais destaque, que foram construídos com tanta precisão que até mesmo os engenheiros modernos e os nossos atuais arquitetos não conseguiriam replicá-los com a tecnologia de hoje. Entre os nossos favoritos estão, sem dúvida, Pumapunco, Tiwanaku e Teotihuacan, os nossos três santuários chamados pelo realismo fantástico de santuários alienígenas. Esses três majestosos palácios antigos têm causado muita polvorosa, muito bate-boca entre os investigadores que se propõem a estudá-los e a população em geral. Todos os três chegam realmente a desafiar a compreensão de como o homem antigo, em todos os sentidos, lidava com algumas dificuldades para construir, levantando realmente questões de como os estudiosos modernos poderiam responder que técnicas foram usadas. Como se explica que a humanidade de antigamente chegou a construir algo como Pumapunku, cheio de muita precisão matemática? Por que é que em Tiwanaku é retratado cada raça na Terra se os povos eram tão isolados? E por que é que os construtores de Teotihuacan usaram mica nas suas construções? Por que motivo? Estas são, por exemplo, algumas questões que desafiam realmente a compreensão de todos os especialistas a respeito da antiga humanidade e de seus métodos. Acreditamos então que a humanidade antiga era muito mais sábia, mais avançada do que os estudiosos pensam hoje. Havia um saber que foi perdido. Acreditamos então que algumas tecnologias perdidas em algum lugar, com todos os seus manuscritos, permitiram que os construtores de Teotihuacan, Pumapunku ou Tiwanaku construíssem e deixassem ali nas pedras o testemunho do seu saber. Teotihuacan foi construído, por exemplo, pelos gigantes de Guinametsim. Esta antiga cidadela, Pumapunku, foi estabelecida, acredita-se, por volta de 100 de Cristo. E então durou até quando entrou em declínio nos séculos 17. Aliás, no século 7 e 8. Ela é uma das cidades, vamos dizer, perdidas, do mundo antigo que estão na América. E lá você visitando pode encontrar evidências de que aqueles construtores, vamos chamar de desconhecidos para a verdadeira história, tinham um conhecimento incrível e muito avançado em várias ciências. Por exemplo, matemática, geologia, astronomia e engenharia. Assim como muitas outras cidades antigas, Teotihuacan foi também abandonada em 700 depois de Cristo. Vejam só, pessoal, a mica era conhecida pelas civilizações antigas indiana, egípcia, grega, romana e civilizações chinesas, bem como a civilização asteca no Novo Mundo. A mica, que é um mineral, ela é estável quando exposta à eletricidade, luz, umidade e temperaturas extremas, muito longe das temperaturas naturais. Ela também tem propriedades elétricas excelentes, como, por exemplo, ela é um excelente isolador e, como um dielétrico, pode também suportar um campo eletrostático, enquanto dissipa energia mínima na forma de calor e é termicamente estável a 500 graus Celsius. Agora vamos à questão. Por que é que os construtores de Teotihuacan sentiram a necessidade de instalar mica nas suas construções? Com que fim? Já Pumapunku representa um amplo complexo de templos que faz parte do sítio arqueológico de Tiwanaku,
E na Bolívia, Pumapunku foi construída de forma tão única que está entre os locais antigos mais intrigantes no planeta. Ninguém até agora foi capaz de explicar a precisão encontrada de Pumapunku, como as pedras se encaixam e como foram espalhadas também, parecendo que um gigante invisível a jogou em todas as direções. As enormes pedras foram talhadas e extraídas ao longo de 60 milhas de distância, de acordo com a maioria dos arqueólogos. E para deixar ainda mais claro, Pumapunku está localizada a uma altitude de 12.800 pés, o que significa que ela está acima das linhas das árvores naturais, ou seja, acima da linha que as árvores naturalmente vêm a crescer, porque existe um limite onde as árvores têm condições ecológicas para crescer naturalmente. Isso significa que não havia árvores crescendo próximo aonde Pumapunku foi construída. Isso significa também que elas não podiam ser cortadas a fim de ser usadas como rolos de madeira. A questão é, como é que eles transportaram as imensas pedras? A antiga cidadela de Tiahuanaco fica perto, lá de Pumapunku, menos de um quarto de milha a nordeste. Os cientistas defendem que Tiahuanaco foi um centro de uma civilização com mais de 40 mil habitantes no seu apogeu. Diz-se que Tiahuanaco exibe todas as raças da humanidade ali representadas, até mesmo os habitantes que tinham crânios alongados, pessoas já vestidas com turbantes, pessoas com narizes largos, pessoas com narizes finos, pessoas com lábios grossos, pessoas com lábios finos. E algumas das estátuas chegam a ser particularmente incomuns e totalmente diferentes das encontradas nas áreas próximas. Um dos mais importantes artefatos arqueológicos descobertos em Tiahuanaco, ou também no complexo, juntando tudo, Pumapunku, é a famosa Fuente Magna Bol. Ela se trata de uma estrutura que tem o formato de uma tigela de cerâmica, onde está escrito que é algo que você encontrará em cuneiforme, bem típico dos cimérios, com símbolos realmente muito semelhantes, para não dizer próprios, daquela civilização. Então, temos num passado distante técnicas inexplicáveis. Temos também os povos do mundo aparentemente conseguindo se comunicar, indo a um local muito especial. As hipóteses não são tão variadas. Ou recebemos apoio de deuses do céu, ou, num passado muito antigo, os povos da Terra já sabiam muito mais do que nossa atual tecnologia possa sequer pensar.